Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Gostaria de pedir que se inscrevam no canal e que, se caso gostarem do vídeo, deixem o like. E depois desse recado vamos pro vídeo. A periodização tradicional divide a história do Brasil normalmente em 4 períodos gerais. Período pré-descobrimento, até 1500, período colonial, 1500, 1815, e reino, 1815, 1822, império, 1822, 1889, república, 1889, atualmente. Em 1500, quando o Brasil foi descoberto pelos europeus, estima-se que a costa oriental da América do Sul era habitada por cerca de 2 milhões de indígenas, do norte ao sul. A população ameríndia era repartida em grandes nações indígenas, compostas por vários grupos étnicos, entre os quais se destacam os grandes grupos Tupi-Guarani, Macrugê e Aruaque. Os primeiros eram subdivididos em Guaranis, Tupiniquins e Tupinambás, entre inúmeros outros. Os tupis se espalhavam do atual Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte de hoje. Segundo Luiz da Câmara Cascudo, os tupis foram a primeira raça indígena que teve contato com o colonizador e decorrentemente a de maior presença, com influência no mameluco, no mestiço, no luso brasileiro que nascia e no europeu que se fixava. A influência tupi se deu na alimentação, no idioma, nos processos agrícolas, de caça e pesca, nas superstições, costumes, folclore, como explica a Câmara Cascudo. O tupi era a raça histórica, estudada pelos missionários, dando a tropa auxiliar, recebendo o batismo e ajudando o conquistador a expulsar inimigos de sua terra. Eram os artífices da rede de dormir, criadores da farinha de mandioca, farinha de pau, do complexo da goma de mandioca, das bebidas de frutas e raízes, da carne e peixe moqueados, elementos que possibilitaram o avanço branco pelo sertão. Câmara Cascudo. Do lado europeu, a descoberta do Brasil foi precedida por vários tratados entre Portugal e Espanha, estabelecendo limites e dividindo o mundo já descoberto do mundo ainda por descobrir. Destes acordos assinados à distância da terra atribuída, o Tratado de Tordesilhas, 1494, é o mais importante, por definir as porções do globo que caberiam a Portugal no período em que o Brasil foi colônia portuguesa. Estabeleciam suas cláusulas que as terras a leste de um meridiano imaginário que passaria a 370 léguas marítimas a oeste das ilhas de Cabo Verde pertenceriam ao rei de Portugal, enquanto as terras a oeste seriam posse dos reis de Castela, atualmente Espanha. No atual território do Brasil, a linha atravessava de norte a sul, da atual cidade de Belém do Pará à atual Laguna, em Santa Catarina. Quando soube do tratado, o rei de França Francisco I teria indagado qual era a cláusula do testamento de Adão que dividia o planeta entre os reis de Portugal e Espanha e o excluía da partilha. O Tratado de Tordesilhas, 1494, firmado entre Espanha e Portugal para repartir as terras descobertas e por descobrir, definiu os rumos da história do futuro Brasil. O período compreendido entre o descobrimento do Brasil em 1500, chamado pelos portugueses de achamento do Brasil, até a independência do Brasil, é chamado, no Brasil, de período colonial. Os portugueses, porém, chamam este período de a construção do Brasil, e o estendem até 1825, quando Portugal reconheceu a independência do Brasil. O Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500 pelo capitão-mor de uma expedição portuguesa em busca das Índias, Pedro Álvares Cabral, que chegou ao litoral sul da Bahia, na região da atual cidade de Porto Seguro, mais precisamente no distrito de Coroa Vermelha. Na verdade, quem chegou ao Brasil primeiro foi o navegador espanhol Vicente Yanes Pinzón, que no dia 26 de janeiro de 1500 desembarcou no Cabo de Santo Agostinho, litoral sul de Pernambuco. Entretanto, a navegação de navios castelhanos ao longo da costa americana não produziu consequências. A chegada de Pinzón pode ser vista como um simples incidente da expansão marítima espanhola.
No dia 9 de março de 1500, o português Pedro Álvares Cabral, saindo de Lisboa, iniciou viagem para oficialmente descobrir e tomar posse das novas terras para a coroa, e depois seguir viagem para a Índia, contornando a África para chegar a Calicut. Levava 2 caravelas e 13 naus, e por volta de 500 homens, entre os mais experientes Nicolau Coelho, que acabava de regressar da Índia, Bartolomeu Dias, que descobrira o Cabo da Boa Esperança, e seu irmão Diogo Dias, que mais tarde Peru Vaz de Caminha descreveria dançando na praia em Porto Seguro com os índios, ao jeito deles e ao som de uma gaita. As principais naus se chamavam Anunciada, São Pedro, Espírito Santo, El Rei, Santa Cruz, Flor de Lamar, Victoria e Trindade. O vice-comandante da frota era Sancho de Tovar e outros capitães eram Simão de Miranda, Aires Gomes da Silva, Nuno Leitão, Vasco de Ataide, Pero Dias, Gaspar de Lemos, Luiz Pires, Simão de Pina, Pedro de Ataide, de Alcunha o Inferno, além dos já citados Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias. Por feitor, a armada trazia Aires Correia, que havia de ficar na Índia, e por escrivães Gonçalo Gil Barbosa e Pero Vaz de Caminha. Entre os pilotos, que eram os verdadeiros navegadores, vinham Afonso Lopes e Pero Escobar. Diz a crônica do Sereníssimo Rei Dom Manuel I, e, porque El Rei sempre foi muito inclinado às coisas que tocavam a nossa santa fé católica, mandou nesta armada 8 frades da ordem de S. Francisco, homens letrados, de que era vigário Frei Henrique, que depois foi confessor del Rei e bispo de Ceuta, os quais como 8 capelães e um vigário, ordenou que ficassem em Calicut, para administrarem os sacramentos aos portugueses e aos da terra se quisessem converter à fé. Crônica do Sereníssimo Rei Dom Manuel I. Âncoras levantadas em Lisboa, a frota passou por São Nicolau, no arquipélago de Cabo Verde, em 16 de março. Tinham se afastado da costa africana perto das Canárias, tocados pelos ventos alísios em direção ao ocidente. Em 21 de abril, da nau Capitânia avistaram-se no mar, boiando, plantas. Mais tarde surgiram pássaros marítimos, sinais de terra próxima. Ao amanhecer de 22 de abril ouviu-se um grito de terra à vista, pois se avistou o monte que Cabral batizou de Monte Pascoal, no litoral sul da atual Bahia. Ali aportaram as naus, discutindo-se até hoje se teria sido exatamente em Porto Seguro ou em Santa Cruz Cabralha, mais precisamente no Ilhéu de Coroa Vermelha, no município de Santa Cruz Cabralha, e fizeram contato com os tupiniquins, indígenas pacíficos. A terra, a que os nativos chamavam Pindurama, Terra das Palmeiras, foi a princípio chamada pelos portugueses de Ilha de Vera Cruz e nela foi erguido um padrão, marco de posse em nome da coroa portuguesa. Mais tarde, a terra seria rebatizada como Terra de Santa Cruz e posteriormente Brasil. Estava situada a 5.000 quilômetros ao sul das terras descobertas por Cristóvão Colombo em 1492 e 400 quilômetros aquém da linha de Tordesilhas. Sérgio Buarque de Holanda descreve, em História Geral da Civilização Brasileira. Tendo velejado para o norte, acharam 10 léguas mais adiante um arrecife com porto dentro, muito seguro. No dia seguinte, sábado, entraram os navios no porto e ancoraram mais perto da terra. O lugar, que todos acharam deleitoso, proporcionava boa ancoragem e podia abrigar mais de 200 embarcações. Alguma gente de bordo foi à terra, mas não pode entender a algaravia dos habitantes, diferente de todas as línguas conhecidas. Sérgio Buarque de Holanda. No dia 26 de abril, um domingo, o de Pascoela, foi oficiada a primeira missa no solo brasileiro por Frei Henrique Soares, ou Frei Henrique de Coimbra, que pregou sobre o Evangelho do dia. Batizaram a terra como Ilha da Vera Cruz no dia 1 de maio e numa segunda missa Cabral tomou posse das terras em nome do rei de Portugal. No mesmo dia, os navios partiram, deixando na terra pelo menos 2 degredados e 2 grumetes que haviam fugido de bordo. Cabral partiu para a Índia pela via certa que sabia existir a partir da costa brasileira, isto é, cruzou outra vez o Oceano Atlântico e costeou a África. O rei Dom Manuel I recebeu a notícia do descobrimento por cartas escritas por Mestre João, físico e cirurgião de Dom Manuel e Pero Vaz de Caminha, semanas depois.
Transportadas na nau de Gaspar de Lemos, as cartas descreviam de forma pormenorizada as condições geográficas de seus habitantes, desde então chamados de índios. Atento aos objetivos da coroa na expansão marítima, Caminha informava ao rei: nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, nem alguma coisa de metal nem de ferro lhe vimos. Pero a terra em si é de muitos bons ares, há-se frios e temperados como os d'entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora há-se os achamos como os de lá. Águas são muitas infindas e em tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar-se dá-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Pero o melhor fruto que nela se pode fazer me parece que será salvar esta gente boa e de boa simplicidade. Pero Vaz Caminha. Damião de Góes narra o descobrimento em sua língua renascentista. Navegando a l'oeste, aos dias do mês de abril viram terra, do que foram muito alegres, porque polo rum em que jazia, viam não ser nenhuma das que até então eram descobertas. Padralures Cabral fez rosto para aquela banda e como foram bem à vista, mandou ao seu mestre que no esquife fosse a terra, o qual tornou logo com novas de ser muito fresca e viçosa, dizendo que vira andar gente baça e nua pela praia, de cabelo comprido e corredio, com arcos e flechas nas mãos, pelo que mandou alguns dos capitães que fossem com os batéis armados ver se isto era-se, os quais sem saírem em terra tornaram a capitaina afirmando ser verdade o que o mestre dissera. Estando já sobrancora, se alevantou de noite um temporal, com que correra de longo da costa até tomarem um porto muito bom, onde Pedralures surge com as outras naus, e por ser tal lhe pôs nome Porto Seguro. Damião de Góes. Além das cartas acima mencionadas, outro importante documento sobre o descobrimento do Brasil é o relato do piloto anônimo. Expedições exploratórias. Em 1501, uma grande expedição exploratória, a primeira frota de reconhecimento, com 3 naus, encontrou como recurso explorável apenas o pau-brasil, de madeira avermelhada e valiosa usada na tinturaria europeia, mas fez um levantamento da costa. Comandada por Gaspar de Lemos, a viagem teve início em 10 de maio de 1501 e findara com retorno a Lisboa em 7 de setembro de 1502, depois de percorrer a costa e dar nome aos principais acidentes geográficos. Sobre o comandante, podem ter sido de Nuno Manuel, André Gonçalves, Fernão de Noronha, Gonçalo Coelho ou Gaspar de Lemos, sendo este último o nome mais aceito. Alguns historiadores negam a hipótese de Gonçalo Coelho, que só teria partido de Lisboa em 1502. O Barão do Rio Branco, em suas efemérides, fixa-se em André Gonçalves, que é a versão mais comumente aceita. Mas André Gonçalves fazia parte da armada de Cabral, que retornou a Lisboa quando a expedição de 1501 já partira para o Brasil e com ela cruzou na altura do arquipélago de Cabo Verde. Assim, diversos historiadores optam por Gaspar de Lemos, que entre junho e julho de 1500 havia chegado a Portugal com a notícia do descobrimento. O florentino Américo Vespúcio vinha como piloto na frota, e por seu nome seria batizado todo o continente, mais tarde. Depois de 67 dias de viagem, em 16 de agosto, a frota alcançou o que hoje é o Cabo de São Roque, Rio Grande do Norte, e, segundo Câmara Cascudo, ali plantou o marco de posse mais antigo do Brasil. Houve, na ocasião, contatos entre portugueses e os índios potiguarás. Ao longo das expedições, os portugueses costumavam batizar os acidentes geográficos segundo o calendário com os nomes dos santos dos dias, ignorando os nomes locais dados pelos nativos. Em 1 de novembro, dia de Todos os Santos, chegaram à Baía de Todos os Santos. Em 21 de dezembro, dia de São Tomé, ao Cabo de São Tomé. Em 1 de janeiro de 1502 a Baía de Guanabara, por isso batizada de Rio de Janeiro. E no dia 6 de janeiro, dia de Reis, a Angra, Bahia, batizada como Angra dos Reis. Outros lugares descobertos foram a Foz do Rio São Francisco e o Cabo Frio, entre vários. As 3 naus que chegaram a Guanabara eram comandadas por Gonçalo Coelho, e nela vinha Vespúcio. Tomando a estreita entrada da Barra pela foz de um rio, chamaram-na Rio de Janeiro, nome que se estendeu à cidade de São Sebastião que ali se ergueria mais tarde.
Em 1503 houve nova expedição, desta vez comandada, sem controvérsias, por Gonçalo Coelho, sem ser estabelecido qualquer assentamento ou feitoria. Foi organizada em função um contrato do rei com um grupo de comerciantes de Lisboa para extrair o pau-brasil. Trazia novamente Vespúcio e 6 navios. Partiu em maio de Lisboa, esteve em agosto na ilha de Fernando de Noronha e ali afundou a nau Capitânia, dispersando-se a armada. Vespúcio pode ter ido para a Bahia, passado 6 meses em Cabo Frio, onde fez entrada de 40 léguas terra adentro. Ali teria deixado 24 homens com mantimentos para 6 meses. Coelho, ao que parece, esteve recolhido na região onde se fundara depois a cidade do Rio de Janeiro, possivelmente durante 2 ou 3 anos. Nessa ocasião, Vespúcio, a serviço de Portugal, retornou ao maior porto natural da costa brasileira, a Baía de Todos os Santos. Durante as 3 primeiras décadas, o litoral baiano, com suas inúmeras enseadas, serviu fundamentalmente como apoio à Rota da Índia, cujo comércio de produtos de luxo, seda, tapetes, porcelana e especiarias, era mais vantajoso que os produtos oferecidos pela nova colônia. Nos pequenos e grandes portos naturais baianos, em especial no de Todos os Santos, as frotas se abasteciam de água e de lenha e aproveitavam para fazer pequenos reparos. No Rio de Janeiro, alguns navios aportaram no local que os índios chamavam de Uruçu-Mirim, a atual Praia do Flamengo. Junto à foz do Rio Carioca, outrora abundante fonte de água doce, foram erguidas uma casa de pedra e um arraial, deixando-se no local degredados e galinhas. A construção inspirou o nome que os índios deram ao local, Carioca, Casa dos Brancos, que passaria a ser o gentílico da cidade do Rio. O arraial, no entanto, foi logo destruído. Outras esquadras passariam pela Guanabara, a de Cristóvão Jacques, em 1516, a de Fernão de Magalhães, que chamou o local de Baía de Santa Luzia, em 1519, na primeira circunnavegação do mundo. Outra vez a de Jacques, em 1526, e a de Martim Afonso de Souza, em 1531. Outras expedições ao litoral brasileiro podem ter ocorrido, já que desde 1504 são assinaladas atividades de corsários. Holanda, em Raízes do Brasil, cita o capitão francês Palmier de Gonneville, de Honfleur, que permaneceu 6 meses no litoral de Santa Catarina. A atividade de navegadores não portugueses se inspirava a doutrina da liberdade dos mares, expressada por Hugo Grotius em Maré Liberum, base da reação europeia contra a Espanha e Portugal, gerando pirataria largada pelos mares do planeta. O pau-brasil era a principal riqueza de crescente demanda na Europa. Estima-se que havia, na época do descobrimento, mais de 70 milhões de árvores do tipo, abundando numa faixa de 18 quilômetros do litoral do Rio Grande do Norte até a Guanabara. Quase todas foram derrubadas e levadas para aquele continente. A extração foi tanta que atualmente a espécie é protegida para não sofrer extinção. Para explorar a madeira, a coroa adotou a política de oferecer a particulares, em geral cristãos novos, concessões de exploração do pau-brasil mediante certas condições. Os concessionários deveriam mandar seus navios descobrirem 300 léguas de terra, instalar fortalezas nas terras que descobrissem, mantendo-as por 3 anos. Do que levassem para o reino, nada pagariam no primeiro ano, no segundo pagariam 1/6 e no terceiro 1/5. Os navios ancoravam na costa, algumas dezenas de marinheiros desembarcavam e recrutavam índios para trabalhar no corte e carregamento das toras, em troca de pequenas mercadorias como roupas, colares e espelhos, prática chamada de escambo. Cada nau carregava em média 5.000 toras de 1,5 metro de comprimento e 30 kg de peso. Em 1506, a terra do Brasil, arrendada pela coroa a Fernão de Noronha, ou Noronha, e outros cristãos novos, produzia por volta de 20.000 quintais de madeira vermelha. Segundo Capistranos de Abreu, em capítulos da história colonial, cada quintal era vendido em Lisboa por 21,3 ducados, mas levá-lo até lá custava apenas meio ducado. Os arrendatários pagavam 4.000 ducados à coroa.
Comerciantes de Lisboa e do Porto enviavam embarcações à costa para contrabandear em pau-brasil, aves de plumagem colorida, papagaios, araras, peles, raízes medicinais e índios para escravizar. Surgiram, assim, as primeiras feitórias. Além dos portugueses, seus rivais europeus, principalmente franceses, passaram a frequentar a costa brasileira para contrabandear a madeira e capturar índios. Estimulados por seu rei, corsários passaram a frequentar a Guanabara à procura de pau-brasil e outros produtos. Ganharam a simpatia dos índios tamoios, que a eles se aliaram durante décadas contra os portugueses. Portugal, verificando que o litoral era visitado por corsários e aventureiros estrangeiros, resolveu enviar expedições militares para defender a terra. Foram denominadas expedições guarda-costas, sendo mais marcantes as duas comandadas por Cristóvão Jacques, de 1516, 1519 e 1526, 1528. Suas expedições tinham caráter basicamente militar, com missão de aprisionar os navios franceses que, sem pagar tributos à coroa, retiravam grandes quantidades do pau-brasil. A iniciativa teve poucos resultados práticos, considerando a imensa extensão do litoral e, como solução, Jacques sugeriu à coroa dar início ao povoamento. A expedição enviada em 1530 sob a chefia de Martim Afonso de Souza tinha por objetivos explorar melhor a costa, expulsar os franceses que rondavam o sul e as cercanias do Rio de Janeiro e estabelecer núcleos de colonização ou feitórias, como a estabelecida em Cabo Frio. Em 1532, Martim Afonso fundou o núcleo de São Vicente, primeira vila do Brasil. Administração colonial. Capitanias hereditárias, 1532, 1549. A apatia só iria cessar quando Dom João III ascendeu ao trono. Na década de 1530, Portugal começava a perder a hegemonia do comércio na África Ocidental e no Índico. Circulavam insistentes notícias da descoberta de ouro e de prata na América Espanhola. Então, em 1532, o rei decidiu ocupar as terras pelo regime de capitanias, mas no sistema hereditário, pelo qual a exploração passaria a ser direito de família. O capitão e governador, títulos concedidos ao donatário, teria amplos poderes, dentre os quais o de fundar povoamentos, vilas e cidades, conceder sesmarias e administrar a justiça. O sistema de capitanias hereditárias implicava na divisão de terras vastíssimas, doadas a capitães donatários que seriam responsáveis por seu controle e desenvolvimento, e por arcar com as despesas de colonização. Foram doadas aos que possuíssem condições financeiras para custear a empresa da colonização, e estes eram principalmente membros da burocracia estatal e militares e navegadores ligados à conquista da Índia, segundo Eduardo Bueno em História de Brasil. De acordo com o mesmo autor, a sugestão teria sido dada ao rei por Diogo de Gouveia, ilustre humanista português, e respondia a uma absoluta falta de interesse da alta nobreza lusitana nas terras americanas. Foram criadas, nesta divisão, 15 faixas longitudinais de diferentes larguras que iam de acidentes geográficos no litoral até o meridianos das Tordesilhas, e foram oferecidas a 12 donatários. Destes, 4 nunca foram ao Brasil, 3 faleceram pouco depois, 3 retornaram a Portugal, 1 foi preso por heresia, Tourinho, e apenas 2 se dedicam à colonização, Duarte Coelho na capitania de Pernambuco e Martim Afonso de Souza na capitania de São Vicente. Das 15 capitanias originais, apenas as capitanias de Pernambuco e de São Vicente prosperaram. As terras brasileiras ficavam a 2 meses de viagem de Portugal. Além disso, as notícias das novas terras não eram muito animadoras. Na viagem, além do medo de monstros que habitariam o oceano, na superstição europeia, tempestades eram frequentes. Nas novas terras, florestas gigantescas e impenetráveis, povos antropófagos, e não havia nenhuma riqueza mineral ainda descoberta. Em 1536, chegou o donatário da capitania da Bahia de Todos os Santos, Francisco Pereira Coutinho, que fundou o Arraial do Pereira, na futura cidade do Salvador, mas se revelou mau administrador e foi morto pelos tupinambás.
Tampouco tiveram maior sucesso as capitanias dos Ilhéus e do Espírito Santo, devastadas por Aimorés e Tupiniquins. Governo Geral, 1549-1580. Após o fracasso do projeto de capitanias, o rei João III unificou as capitanias sob o governo geral do Brasil e em 7 de janeiro de 1549 nomeou Tomé de Souza para assumir o cargo de governador-geral. A expedição do primeiro governador chegou ao Brasil em 29 de março do mesmo ano, com ordens para fundar uma cidade para abrigar a sede da administração colonial. O local escolhido foi a Baía de Todos os Santos e a cidade foi chamada de São Salvador da Baía de Todos os Santos. A excelente posição geográfica entre as capitanias de Pernambuco e São Vicente e no ponto mais ou menos equidistante das extremidades do território, as favoráveis condições de assentamento e defesa, o clima quente e o solo fértil fizeram com que o rei decidisse reverter a capitania para a coroa, expropriando-a do donatário Pereira Coutinho. As tarefas de Tomé de Souza eram tornar efetiva a guarda da costa, auxiliar os donatários, organizar a ordem política e jurídica na colônia. O governador organizou a vida municipal, e sobretudo a produção açucareira, distribuiu terras e mandou abrir estradas, além de fazer construir um estaleiro. Desse modo, o governo geral centralizou a administração colonial, subordinando as capitanias a um só governador-geral que tornasse mais rápido o processo de colonização. Em 1548, elaborou-se o regimento do governador-geral, que regulamentava o trabalho do governador e de seus principais auxiliares, o ouvidor-mor, justiça, o provedor-mor, fazenda, e o capitão-mor, defesa. O governador também levou ao Brasil os primeiros missionários católicos, da ordem dos jesuítas, como o padre Manuel da Nóbrega. Por ordens suas, ainda, foram introduzidas na colônia as primeiras cabeças de gado, de novilhos levados de Cabo Verde. Ao chegar à Bahia, Tomé de Souza encontrou o velho Arraial do Pereira com seus moradores, e mudaram o nome do local para Vila Velha. Também moravam nos arredores o náufrago Diogo Álvares Caramuru e sua esposa Paraguaçu, batizada como Catarina, perto da capela de Nossa Senhora das Graças, hoje o bairro da Graça, em Salvador. Consta que Tomé de Souza teria pessoalmente ajudado a construir as casas e a carregar pedras e madeiras para a construção da capela de Nossa Senhora da Conceição da Praia, uma das primeiras igrejas erguidas no Brasil. Tomé de Souza visitou as capitanias do sul do Brasil, e, em 1553, criou a Vila de Santo André da Borda do Campo, transferida em 1560 para o pátio do colégio, dando origem à cidade de São Paulo. Em 1553, a pedidos, Tomé de Souza foi exonerado do cargo e substituído por Duarte da Costa, fidalgo e senador nas Cortes de Lisboa. Em sua expedição foram também 260 pessoas, incluindo seu filho, Álvaro da Costa, e o então noviço José de Anchieta, jesuíta basco que seria o pioneiro na catequese dos nativos americanos. A administração de Duarte foi conturbada. Já de início, a intenção de Álvaro em escravizar os indígenas, incluindo os catequizados, esbarrou na impertinência de Dom Pedro Fernandes Sardinha, primeiro bispo do Brasil. O governador interveio a favor do filho e autorizou a captura de indígenas para uso em trabalho escravo. Disposto a levar as queixas pessoalmente ao rei de Portugal, Sardinha partiu para Lisboa em 1556, mas naufragou na costa de Alagoas e acabou devorado pelos caipés antropófagos. Durante o governo de Duarte da Costa, uma expedição de protestantes franceses se instalou permanentemente na Guanabara e fundou a colônia da França Antártica. Ultrajada, a Câmara Municipal da Bahia apelou à coroa pela substituição do governador. Em 1556, Duarte foi exonerado, voltou a Lisboa e em seu lugar foi enviado Mendes Sá, com a missão de retomar a posse portuguesa do litoral sul. Mendes Sá, 1558-1572. O terceiro governador-geral, Mendes Sá, 1558-1572, deu continuidade à política de concessão de sesmarias aos colonos e montou ele próprio um engenho, às margens do rio Sergipe, que mais tarde viria a pertencer ao Conde de Linhares, engenho de Sergipe do Conde.
Para enfrentar os colonos franceses estabelecidos na França Antártica, aliados aos tamoios na Baía de Guanabara, Mendes aliou-se aos temiminós do cacique Araribóia. O seu sobrinho, Estácio de Sá, comandou a retomada da região e fundou a cidade do Rio de Janeiro a 20 de janeiro de 1565, dia de São Sebastião. União Ibérica, 1580-1640. Com o desaparecimento de Dom Sebastião e posteriormente a morte de Dom Henrique I, Portugal ficou sob união pessoal com a Espanha, e foi governada pelos três reis Filipes, Filipe II, Filipe III e Filipe IV, dos quais se subtrai um número quando referentes a Portugal e ao Brasil. Isso virtualmente acabou com a linha divisória do Meridianos das Tordesilhas e permitiu que o Brasil se expandisse para o oeste. Várias expedições exploratórias do interior, chamado de os Sertões, foram organizadas, fosse sob ordens diretas da coroa, entradas, ou por caçadores de escravos paulistas, bandeiras, donde o nome Bandeirantes. Estas expedições duravam anos e tinham o objetivo principalmente de capturar índios como escravos e encontrar pedras preciosas e metais valiosos, como ouro e prata. Foram bandeirantes famosos, entre outros, Fernão Dias Pais Leme, Bartolomeu Bueno da Silva, Anhanguera, Raposo Tavares, Domingos Jorge Velho, Borba Gato e Antônio Azevedo. A União Ibérica também colocou o Brasil em conflito com potências europeias que eram amigas de Portugal, mas inimigas da Espanha, como a Inglaterra e a Holanda. Já em 1595, durante a Guerra Anglo-Espanhola, o almirante inglês James Lancaster tomou de assalto o porto do Recife, onde permaneceu por quase um mês pilhando as riquezas transportadas do interior, no episódio conhecido como Saque do Recife, única expedição de corso da Inglaterra que teve como objetivo principal o Brasil, e que representou o mais rico butim da história da navegação de corso do período elisabetano. A Holanda, por sua vez, atacou e invadiu extensas faixas do litoral nordestino, fixando-se principalmente em Pernambuco por 24 anos. Estado do Maranhão e Estado do Brasil, 1621-1755. Das mudanças administrativas durante o domínio espanhol, a mais importante sucedeu em 1621, com a divisão da colônia em duas administrações independentes. O Estado do Brasil, que abrangia de Pernambuco a atual Santa Catarina, e o Estado do Maranhão, do atual Ceará à Amazônia. A razão se baseava no destacado papel assumido pelo Maranhão como ponto de apoio e de partida para a colonização do Norte e Nordeste. O Maranhão tinha por capital São Luís, e o Estado do Brasil sua capital em Salvador. Nestes dois estados, os súditos eram cidadãos portugueses, chamados de portugueses do Brasil, e sujeitos aos mesmos direitos e deveres, e às mesmas leis às quais estavam submetidos os residentes em Portugal, entre elas, as ordenações manuelinas e as ordenações filipinas. Quando o rei Filipe III, IV da Espanha, separou o Brasil e o Maranhão, passaram a existir 3 capitanias reais: Maranhão, Ceará e Grão-Pará, e 6 capitanias hereditárias. Em 1737, com sua sede transferida para Belém, o Maranhão passou a ser chamado de Grão-Pará e Maranhão. Tal instalação era efeito do isolamento do extremo norte do estado do Brasil, pois o regime de ventos impedia durante meses as comunicações entre São Luís e a Bahia. No século XVII, o estado do Brasil se estendia do atual Pará até o Rio Grande do Norte e deste até Santa Catarina, e no século XVIII já estariam incorporados o Rio Grande de São Pedro, atual Rio Grande do Sul, e as regiões mineiras e parte da Amazônia. O estado do Maranhão foi extinto na época de Marquês de Pombal. Invasão holandesa, 1630-1654. Olinda, então a urbe mais rica do Brasil colônia, foi saqueada e incendiada pelos holandeses, que escolheram o Recife como a capital da Nova Holanda. A gravura neerlandesa mostra o cerco a Olinda em 1630. Recife foi a mais cosmopolita cidade da América durante o governo do conde alemão, a serviço da coroa holandesa, Maurício de Nassau. Na imagem o Palácio de Friburgo, residência de Nassau demolida no século XVIII. A invasão holandesa no Nordeste brasileiro foi um importante capítulo da Guerra Luso-Holandesa.
Em 1630, a capitania de Pernambuco foi invadida pela Companhia das Índias Ocidentais. Por ocasião da União Ibérica, 1580-1640, a Holanda, antes dominada pela Espanha, tendo depois conseguido sua independência através da força, vê em Pernambuco a oportunidade para impor um duro golpe no reino de Filipe IV, ao mesmo tempo em que tiraria o prejuízo do fracasso na Bahia, uma vez que Pernambuco era o maior produtor de açúcar do Brasil colônia. Em 26 de dezembro de 1629 partia de Cabo Verde em direção a Pernambuco uma poderosa esquadra com 67 navios e cerca de 7.000 homens, a maior já vista na colônia, sob o comando do almirante Hendrik Lonck. Os holandeses, desembarcando na praia de Pau Amarelo, conquistaram a capitania em fevereiro de 1630 e estabeleceram a colônia Nova Holanda. A frágil resistência portuguesa na passagem do Rio Doce foi derrotada, e os holandeses invadiram sem grandes contratempos Olinda. Os moradores, em pânico, fugiram levando o que puderam. Alguns bolsões de contenção foram eliminados, destacando-se a brava luta do capitão André Temudo em defesa da Igreja da Misericórdia. Em poucos dias, Olinda e o seu porto, Recife, foram tomados. Em 17 de outubro de 1641, já depois da restauração da independência portuguesa, uma frota holandesa tenta desembarcar no que é hoje Pernambuco. Esta esquadra, constituída por 83 navios e cerca de 9.000 homens, teria como missão invadir partes do norte do que é hoje o Brasil e continuar jornada, sendo o objetivo final a importante cidade de Macau, na altura rica colônia de Portugal e muito cobiçado pelos holandeses. Esta frota acabou por ser interceptada por Alfredo Chicharu, almirante da frota portuguesa estacionada em Pernambuco, que contava apenas com 1.300 homens originários dos Algarves, atual região da República Portuguesa. As embarcações portuguesas, ao ouvir do aproximar da marinha holandesa, partiram ao seu encontro, visto que o forte de Pernambuco estava a ser na altura reconstruído para melhor defender a costa brasileira contra corsários holandeses e ingleses e, por isso, bastante ineficaz. Contra o espanto de todos, a frota portuguesa conseguiu afugentar os holandeses em grande vantagem numérica, assegurando assim o domínio português no sul de Pernambuco e a continuação de Macau no Império Português. O conde Maurício de Nassau desembarcou na Nieuw-Holland, a Nova Holanda, em 1637, acompanhado por uma equipe de arquitetos e engenheiros. Nesse ponto começa a construção de Mauritsstad, atual Recife, que foi dotada de pontes, diques e canais para vencer as condições geográficas locais. O arquiteto Pieter Post foi o responsável pelo traçado da nova cidade e de edifícios como o Palácio de Friburgo, sede do poder de Nassau na Nova Holanda, que tinha um observatório astronômico, o primeiro do hemisfério sul, e abrigou o primeiro farol e o primeiro jardim zoobotânico do continente americano. Em 28 de fevereiro de 1643, o Recife, atualmente o bairro do Recife, foi ligado à cidade maurícia com a construção da primeira ponte de grande porte da América Latina. Durante o governo de Nassau, Recife foi considerada a mais cosmopolita cidade da América, e tinha a maior comunidade judaica de todo o continente, que construiu, à época, a primeira sinagoga do Novo Mundo, a Kaal-Zur, Israel, bem como a segunda, a Magu em Abraão. Na Nova Holanda foram cunhadas as primeiras moedas em solo brasileiro, os florins, ouro, e os soldos, prata, que continham a palavra Brasil. Por diversos motivos, sendo um dos mais importantes a exoneração de Maurício de Nassau do governo da capitania pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, o povo de Pernambuco se rebelou contra o governo, juntando-se à fraca resistência ainda existente, num movimento denominado Insurreição Pernambucana. Insurreição Pernambucana, 1645-1654. Em 15 de maio de 1645, reunidos no Engenho de São João, 18 líderes insurretos pernambucanos assinaram um compromisso para lutar contra o domínio holandês na capitania. Com o acordo assinado, começa o contra-ataque à invasão holandesa.
A primeira vitória importante dos insurretos se deu no Monte das Tabocas, hoje localizado no município de Vitória de Santo Antão, onde 200 insurretos mazondos, armados de armas de fogo, foices, paus e flechas derrotaram numa emboscada 900 holandeses, bem armados e bem treinados. O sucesso deu ao líder Antônio Dias Cardoso o apelido de mestre das emboscadas. Os holandeses que sobreviveram seguiram para Casa Forte, sendo novamente derrotados pela aliança dos mazongos, índios nativos e escravos negros. Recuaram novamente para as fortificações em Cabo de Santo Agostinho, Puntal de Nazaré, Sirinhaém, Rio Formoso, Porto Calvo e Forte Maurício, sendo sucessivamente derrotados pelos insurretos. Cercados e isolados pelos rebeldes numa faixa que ficou conhecida como Nova Holanda, indo do Recife a Itamaracá, os invasores começaram a sofrer com a falta de alimentos, o que os levou a atacar plantações de mandioca nas vilas de São Lourenço, Catumé e Tejucupapo. Em 24 de abril de 1646, ocorreu a famosa Batalha de Tejucupapo, onde mulheres camponesas armadas de utensílios agrícolas e armas leves expulsaram os invasores holandeses, humilhando-os definitivamente. Esse fato histórico consolidou-se como a primeira importante participação militar da mulher na defesa do território brasileiro. Com a chegada gradativa de reforços portugueses, os holandeses por fim foram expulsos em 1654, na Segunda Batalha dos Guararapes. A data da primeira das Batalhas dos Guararapes é considerada a origem do exército brasileiro. Tomada a colônia holandesa, os judeus receberam um prazo de 3 meses para partir ou se converter ao catolicismo. Com medo da fogueira da Inquisição, quase todos venderam o que tinham e deixaram o Recife em 16 navios. Parte da comunidade judaica expulsa de Pernambuco fugiu para Amsterdã, e outra parte se estabeleceu em Nova York. Através deste último grupo, a ilha de Manhattan, atual centro financeiro dos Estados Unidos, conheceu grande desenvolvimento econômico. E descendentes de judeus egressos do Recife tiveram participação ativa na história estadunidense. Gershom Mendes Seixas, aliado de George Washington na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Seu filho Benjamin Mendes Seixas, fundador da Bolsa de Valores de Nova York. Benjamin Cardoso, juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos ligado a Franklin Roosevelt, entre outros. Devido à Primeira Guerra Anglo-Neerlandesa, a República Holandesa não pôde auxiliar os holandeses no Brasil. Com o fim da guerra contra os ingleses, a Holanda exige a devolução da colônia em maio de 1654. Sob a ameaça de uma nova invasão do Nordeste brasileiro, Portugal firma acordo com os holandeses e os indeniza com 4 milhões de cruzados e 2 colônias. O Ceilão, atual Sri Lanka, e as Ilhas Molucas, parte da atual Indonésia. Em 6 de agosto de 1661, a Holanda cede formalmente a região ao Império Português, através da Paz de Haia. Economia colonial. O ciclo do açúcar. A economia da colônia, iniciada com o puro extrativismo de pau-brasil e o escambo entre os colonos e os índios, gradualmente passou à produção local, com o cultivo da cana-de-açúcar. Pernambuco foi o primeiro núcleo econômico do Brasil colonial, uma vez que se destacou na extração do pau-brasil, a madeira pernambucana regulava o preço no comércio europeu, e foi a primeira capitania onde a cultura da cana-de-açúcar desenvolveu-se efetivamente. O engenho de açúcar constituiu a peça principal do mercantilismo português, organizado em grandes propriedades. Estas, como se chamou mais tarde, eram latifúndios, caracterizados por terras extensas, abundante mão de obra escrava, técnicas complexas e baixa produtividade. Para sustentar a produção de cana-de-açúcar, os portugueses começaram, a partir de meados do século XVI, a importar africanos como escravos. Eles eram pessoas capturadas entre tribos das feitórias europeias na África, às vezes com a conivência de chefes locais de tribos rivais, e atravessados no Atlântico nos navios negreiros, em péssimas condições de asseio e saúde. Ao chegarem à América, essas pessoas eram comercializadas como mercadoria e obrigadas a trabalhar nas plantações e casas dos colonizadores.
Dentro das fazendas, viviam aprisionados em galpões rústicos chamados de senzalas, e seus filhos também eram escravizados, perpetuando a situação pelas gerações seguintes. Nas feitórias, os mercadores portugueses vendiam principalmente armas de fogo, tecidos, utensílios de ferro, aguardente e tabaco, adquirindo escravos, pimenta, marfim e outros produtos. Até meados do século XVI, os portugueses possuíam um monopólio do tráfico de escravos. Depois disso, mercadores franceses, holandeses e ingleses também entraram no negócio, enfraquecendo a participação portuguesa. O Brasil nasceu e cresceu econômica e socialmente com o açúcar, entre os dias venturosos do pau de Tintaé, antes de as minas e o café o terem ultrapassado. Efetivamente, o açúcar foi base na formação da sociedade e na forma de família. A casa de engenho foi modelo da fazenda de cacau, da fazenda de café, da estância. Foi base de um complexo sociocultural de vida. Gilberto Freire. Em 1549, Pernambuco já possuía 30 engenhos, Banguê, a Bahia, 18, e São Vicente, 2. A lavoura da cana-de-açúcar era próspera e, meio século depois, a distribuição dos engenhos de açúcar perfazia um total de 256. Houve ainda engenhos na capitania do Rio de Janeiro que cobriam 100 léguas e, assim como na capitania de São Vicente, couberam a Martim Afonso de Souza. Este receberia o apoio de João Ramalho e de seu sogro Tibiriçá. Em São Sebastião do Rio de Janeiro funcionava o engenho de Rodrigo de Freitas, nas margens da lagoa que hoje leva seu nome. Ao entrar o século XVII, o açúcar brasileiro era produto de importação nos portos de Lisboa, Antuérpia, Amsterdã, Roterdã, Hamburgo. Sua produção, muito superior à das ilhas portuguesas no Atlântico, supre a quase toda a Europa. Discorrendo sobre o centro da economia colonial, o padre Fernão Cardim disse que em Pernambuco se acha mais vaidade que em Lisboa, opulência que parecia decorrer, como sugere Gabriel Soares de Souza em 1587, do fato de, então, ser a capitania tão poderosa, que há nela mais de 100 homens que têm de 1.000 até 5.000 cruzados de renda, e alguns de 8, 10.000 cruzados. Desta terra saíram muitos homens ricos para estes reinos que foram a ela muito pobres. Soares de Souza também comentava o luxo reinante na Bahia e Cardim exaltava suas capelas magníficas, os objetos de prata, as lautas refeições em louça da Índia, que servia de lastro nos navios. Parecem uns condes e gastam muito, reclamava o padre. Em meados do século XVII, o açúcar produzido nas Antilhas holandesas começou a concorrer fortemente na Europa com o açúcar do Brasil. Os holandeses tinham aperfeiçoado a técnica, com a experiência adquirida no Brasil, e contavam com um desenvolvido esquema de transporte e distribuição do açúcar em toda a Europa. Portugal foi obrigado a recorrer à Inglaterra e assinar diversos tratados que afetariam a economia da colônia. Em 1642, Portugal concedeu à Inglaterra a posição de nação mais favorecida e os comerciantes ingleses passaram a ter maior acesso ao comércio colonial. Em 1654 Portugal aumentou os direitos ingleses, que poderiam negociar diretamente vários produtos do Brasil com Portugal e vice-versa, excetuando-se alguns produtos como bacalhau, vinho, pau-brasil. Em 1661 a Inglaterra se comprometeu a defender Portugal e suas colônias em troca de 2 milhões de cruzados, obtendo ainda as possessões de Tanger e Bombaim. Em 1703 Portugal se comprometeu a admitir no reino os panos dos lanifícios ingleses, e a Inglaterra, em troca, a comprar vinhos portugueses. Data da época o famosíssimo Tratado de Methuen, do nome de seu negociador inglês, ou Tratado dos Panos e Vinhos. Na época, satisfazia os interesses dos grupos dominantes, mas teria como consequência a paralisação da industrialização em Portugal, canalizando para a Inglaterra o ouro que acabava de ser descoberto no Brasil. No Nordeste brasileiro se encontrava a pecuária, tão importante para o domínio do interior, já que eram proibidos rebanhos de gado nas fazendas litorâneas, cuja terra de Massapê era ideal para o açúcar.
A conquista do sertão, povoado por diversos grupos indígenas, foi lenta e se deveu muito à pecuária. O gado avançou ao longo dos vales dos rios, e, muito mais tarde, às expedições dos bandeirantes que vinham prear índios para levar para São Paulo. O ciclo do ouro. No final do século XVII foi descoberto, pelos bandeirantes paulistas, ouro nos ribeiros das terras que pertenciam à capitania de São Paulo e mais tarde ficaram conhecidas como Minas Gerais. Descobriram-se depois, no final da década de 1720, diamante e outras gemas preciosas. Esgotou-se o ouro abundante nos ribeirões, que passou a ser mais penosamente buscado em veios dentro da terra. Apareceram metais preciosos em Goiás e no Mato Grosso, no século XVIII. A coroa cobrava, como tributo, 1/5 de todo o minério extraído, o que passou a ser conhecido como o quinto. Os desvios e o tráfico de ouro, no entanto, eram frequentes. Para coibi-los, a coroa instituiu toda uma burocracia e mecanismos de controle. Quando a soma de impostos pagos não atingia uma cota mínima estabelecida, os colonos deveriam entregar joias e bens pessoais até completar o valor estipulado, episódios chamados de derramas. O período que ficou conhecido como o ciclo do ouro iria permitir a criação de um mercado interno, já que havia demanda por todo tipo de produtos para o povoamento das Minas Gerais. Era preciso levar, Serra da Mantiqueira acima, escravos e ferramentas, ou, Rio São Francisco abaixo, os rebanhos de gado para alimentar a verdadeira multidão que para lá correu. A população de Minas Gerais rapidamente se tornou a maior do Brasil, sendo a única capitania do interior do Brasil com grande população. A essa época a maioria da população de Minas Gerais, aproximadamente 78%, era formada por negros e mestiços. A população branca era formada em grande parte por cristãos novos vindos do norte de Portugal e das ilhas dos Açores e Madeira. Os cristãos novos foram muito importantes no comércio colonial e se concentraram especialmente nos povoados em volta de Ouro Preto e Mariana. Ao contrário do que se pensava na capitania do ouro, a riqueza não era mais bem distribuída do que em outras partes do Brasil. Hoje se sabe que foram poucos os beneficiados no solo mais rico da América no século XVIII. As condições de vida dos escravizados na região mineira eram particularmente difíceis. Eles trabalhavam o dia inteiro em pé, com as costas curvadas e com as pernas mergulhadas na água. Ou então em túneis cavados nos morros, onde era comum ocorrerem desabamentos e mortes. Os negros escravizados não realizavam apenas tarefas ligadas à mineração. Também transportavam mercadorias e pessoas, construíam estradas, casas e chafarizes, comerciavam pelas ruas e lavras. Alguns proprietários alugavam seus escravos a outras pessoas. Esses trabalhadores eram chamados de escravos de aluguel. Outro tipo de escravo era o escravo de ganho, por exemplo, as mulheres que vendiam doces e salgados em tabuleiros pelas ruas. Foi relativamente comum este tipo de escravo conseguir formar um pecúlio, que empregava na compra de sua liberdade, pagando ao senhor por sua alforria. A sociedade mineradora e as camadas médias. Aquarela de Carlos Julião, mostrando trajes e costumes do Brasil na época da mineração. Cidade de Mariana, Minas Gerais. O Brasil passou por sensíveis transformações em função da mineração. Um novo polo econômico cresceu no Sudeste, relações comerciais interregionais se desenvolveram, criando um mercado interno e fazendo surgir uma vida social essencialmente urbana. A camada média, composta por padres, burocratas, artesãos, militares, mascates e faisqueiros, ocupou espaço na sociedade. A população mineira, salvo nos principais centros Vila Rica, Mariana, Sabará, Cerro e Caeté, era essencialmente pobre. O custo de vida altíssimo e a falta de gêneros alimentícios uma constante. As minas propiciaram uma diversificação relativa dos serviços e ofícios, tais como comerciantes, artesãos, advogados, médicos, mestre-escolas entre outros. No entanto, foi intensamente escravagista, desenvolvendo a sociedade urbana às custas da exploração da mão de obra escrava.
A mineração também provocou o aumento do controle do comércio de escravos para evitar o esvaziamento da força de trabalho das lavouras, já que os escravos eram os únicos que trabalhavam. Os escravos mais hábeis para a mineração eram os minas, trazidos da costa ocidental africana, onde eram mineradores de ouro, e saídos do porto de Elmina, em Gana, onde ficavam no castelo de São Jorge da Mina. Foi muito comum a fuga de escravos e a formação de muitos quilombos em Minas Gerais, sendo o mais importante foi o quilombo do Ambrósio. Também foi responsável pela tentativa de escravização dos índios, através das bandeiras, que com o intuito de abastecer a região Centro-Sul promoveu a interiorização do Brasil. Apesar de modificar a estrutura econômica, manteve a estrutura de trabalho vigente, beneficiando apenas os ricos e os homens livres que compunham a camada média. Outro fator negativo foi a falta de desenvolvimento de tecnologias que permitissem a exploração de minas em maior profundidade, o que estenderia ao período de exploração, e consequentemente mais ouro para Portugal. Assim, o eixo econômico e político se deslocou para o centro-sul da colônia e o Rio de Janeiro tornou-se sede administrativa, além de ser o porto por onde as frotas do rei de Portugal iam recolher os impostos. A cidade foi descrita pelo padre José de Anchieta como a rainha das províncias e o empório das riquezas do mundo, e por séculos foi a capital do Brasil. Conflitos coloniais. Esquadra Corsária Francesa, de René do Guaitrouin, na Baía de Guanabara, em setembro de 1711, durante a Batalha do Rio de Janeiro. Amador Bueno é aclamado rei do Brasil em 1641. O início da colonização portuguesa no território brasileiro foi a primeira invasão estrangeira da história do país, então denominado pelos nativos tupis como Pindorama, que significa Terra das Palmeiras. A resposta imediata foi de longos embates, entre eles a Guerra dos Bárbaros. Houve ainda disputas com os franceses, que tentavam se implantar na América pela pirataria e pelo comércio do pau-brasil, chegando a criar uma guerra luso-francesa. Tudo isso culminou com a expulsão dos franceses trazidos por Nicolas Durand de Villehagmont, que haviam construído o Forte Coligny no Rio de Janeiro, estabelecendo-se em definitivo a hegemonia portuguesa. A época colonial foi marcada por vários conflitos, tanto entre portugueses e outros europeus, e europeus contra nativos, como entre os próprios colonos. O maior deles, sem dúvida, foi a insurreição pernambucana, que marca a expulsão dos holandeses do Nordeste do Brasil. A insatisfação com a administração colonial provocou a revolta de Amador Bueno em São Paulo e, no Maranhão, a revolta de Beckman. Os colonos enchiam os navios que aportavam no Brasil, esvaziando o reino, e foram apelidados embuabas porque andavam calçados contra a maioria da população, que andava descalça. Contra eles se levantaram os paulistas, nas refregas do início do século XVIII, que ficariam conhecidas como Guerra dos Embuabas, e paulistas ensanguentaram o rio que até hoje se chama Rio das Mortes. Em Pernambuco, a disputa política e econômica entre mercadores e canavieiros, após a expulsão dos holandeses, levou à Guerra dos Mascates. Os escravos negros que fugiam das fazendas se refugiavam nas serras do interior nordestino e lá fundavam quilombos, dos quais o mais importante foi o de Palmares, liderado por Ganga Zumba e seu sobrinho Zumbi, que foi destruído durante a Guerra dos Palmares. No sul, a tentativa de escravizar indígenas levou a confrontos com os missionários jesuítas, organizados nas reduções missões de catequese com os guaranis. As guerras guaraníticas duraram, intermitentemente, de 1750 a 1757. Já no ciclo do ouro, a capitania de Minas Gerais sofreu a revolta de Felipe dos Santos e a Inconfidência Mineira, seguida pela Conjuração Baiana na capitania da Bahia. Esses movimentos ficaram marcados por terem a intenção de proclamar a independência. Nos últimos anos do período colonial ocorre a Revolução Pernambucana, que chegou a proclamar a República de Pernambuco. O movimento foi derrotado após forte repressão organizada por Dom João VI. Guerras Luso-Espanholas. O problema fundamental entre Portugal e a Espanha na América do Sul era o da delimitação das fronteiras do Tratado de Tordesilhas, que dera parte do continente sul-americano a Portugal.
Não se sabia na época como determinar com rigor a longitude e por isso, nos mapas portugueses o meridianos de Tordesilhas, 4.070-34 W, era sempre erradamente indicado de forma a abranger o Rio da Prata, onde já no reinado de D. João I uma expedição tinha colocado padrões na margem norte do rio como demarcação. Em 1680 o governador do Rio de Janeiro, seguindo as determinações da coroa portuguesa fundou, na margem esquerda do Rio da Prata, a colônia do Sacramento, fronteiro a Buenos Aires, na margem oposta. A fundação de Sacramento teve grande apoio dos comerciantes do Rio de Janeiro, desejosos de consolidar os seus já expressivos negócios com a América Espanhola. Os colonos espanhóis de Buenos Aires nunca viram com bons olhos a presença portuguesa naquela região e esse foi um motivo de diversos conflitos que vieram a acontecer nos anos seguintes. Em 1705 colonos portugueses e espanhóis voltam a se enfrentar no Rio da Prata devido à participação portuguesa na Guerra de Sucessão Espanhola. A colônia do Sacramento é tomada pelos espanhóis e devolvida em 1715, em decorrência do Tratado de Utrecht. Em 1723 brasileiros vindos do Rio de Janeiro, seguindo ordens do rei Dom João V, fundaram o povoado de Montevidéu, que foi tomado pelos espanhóis de Buenos Aires logo no ano seguinte. Em 1736, em decorrência de uma crise diplomática entre as coroas de Espanha e Portugal, Dom João V envia uma poderosa esquadra para o sul do Brasil, para garantir a segurança da colônia do Sacramento na campanha do Rio da Prata. Visando evitar a ocupação espanhola do sul do Brasil e o consequente isolamento da colônia do Sacramento, Portugal inicia uma colonização de povoamento nessa região e cria as capitanias de Rio Grande de São Pedro, 1737, e Santa Catarina, 1738. Em 1762 Portugal entra na Guerra dos 7 Anos ao lado da Inglaterra contra a Espanha e França. Em consequência disso, o governador de Buenos Aires, Pedro de Cevallos invade a colônia do Sacramento e o Rio Grande. Guerra Hispano-Portuguesa de 1762-1763. Ao final dessa guerra Sacramento é devolvida aos portugueses, mas o Rio Grande permanece ocupado pelos espanhóis. Entre 1776 e 1777 ocorre mais uma guerra entre portugueses e espanhóis no sul do Brasil, Guerra Hispano-Portuguesa de 1776-1777. A guerra começou quando os colonos brasileiros iniciaram a retomada de Rio Grande, expulsando os espanhóis. Em resposta, o rei da Espanha Carlos III enviou uma expedição militar ao sul do Brasil que conquistou Santa Catarina e Sacramento. A guerra terminou com a assinatura do Tratado de Santo Ildefonso que garantiu a soberania espanhola sobre a colônia do Sacramento e as missões orientais, mas a Espanha foi forçada a devolver Santa Catarina e o território de Rio Grande, a leste da Banda Oriental. Uma das consequências dessa guerra foi que Portugal permaneceu neutro quando a Guerra de Independência dos Estados Unidos se transformou em uma guerra mundial com a entrada da França em 1778 e da Espanha em 1779. Os portugueses foram obrigados a ajudar os britânicos devido à aliança entre os dois, mas decepcionados com a falta de apoio britânico contra a Espanha, Portugal não entrou nessa guerra. No século XIX, já no contexto das guerras napoleônicas, tropas coloniais luso-brasileiras ainda lutaram na Guerra de 1801 contra os colonos espanhóis, na Guerra de 1809 contra os franceses e, novamente contra os colonos espanhóis da Banda Oriental, atual Uruguai, na invasão de 1811 e na invasão de 1816. Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi um movimento que partiu da elite de Minas Gerais. Com a decadência da mineração na segunda metade do século XVIII, tornou-se difícil pagar os impostos exigidos pela coroa portuguesa. Além do mais, o governo português pretendia promulgar a derrama, um imposto que exigia que toda a população, inclusive quem não fosse minerador, contribuísse com a arrecadação de 20% do valor do ouro retirado. Os colonos se revoltaram e passaram a conspirar contra Portugal.
Em Vila Rica, atual Ouro Preto, participavam do grupo, entre outros, os poetas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, os coronéis Domingos de Abreu Vieira e Francisco Antônio de Oliveira Lopes, o padre Rolim, o cônego Luiz Vieira da Silva, o minerador Inácio José de Alvarenga Peixoto e alferes Joaquim José da Silva Xavier, apelidado Tiradentes. A conspiração pretendia eliminar a dominação portuguesa e criar um país livre. Pela lei portuguesa, a conspiração foi classificada como crime de lesa-majestade, definida como uma traição contra a pessoa do rei nas ordenações afonsinas. A forma de governo escolhida foi o estabelecimento de uma república, inspirados pelas ideias iluministas da França e da recente independência norte-americana. Traídos por Joaquim Silvério dos Reis, que delatou os inconfidentes para o governo, os líderes do movimento foram detidos e enviados para o Rio de Janeiro, onde responderam pelo crime de inconfidência, falta de fidelidade ao rei, pelo qual foram condenados. Em 21 de abril de 1792, Tiradentes, de mais baixa condição social, foi o único condenado à morte por enforcamento. Sua cabeça foi cortada e levada para Vila Rica. O corpo foi esquartejado e espalhado pelos caminhos de Minas Gerais. Era o cruel exemplo que ficava para qualquer outra tentativa de questionar o poder de Portugal. Apesar de considerada cruel hoje o enforcamento e esquartejamento do corpo, no contexto da época a pena foi menos cruel que a pena aplicada, naquela mesma época, à família Távora, no caso Távora, por igual crime de lesa-majestade, foi condenação à fogueira. O crime de lesa-majestade era o mais grave dos regimes monarquistas absolutistas e era definido pelas ordenações filipinas como traição contra o rei. Crime este comparado a Anceníase pelas ordenações filipinas, no livro V, item 6. Lesa-majestade quer dizer traição cometida contra a pessoa do rei, ou seu real estado, que é tão grave e abominável crime, e que os antigos sabedores tanto estranharam, que o comparavam à lepra. Porque assim como esta enfermidade enche todo o corpo, sem nunca mais se poder curar, e impede ainda aos descendentes de quem a tem, e aos que ele conversam, pelo que é apartado da comunicação da gente, assim o erro de traição condena o que a comete, e impede e infama os que de sua linha descendem, posto que não tenha culpa. O caso específico de crime de lesa-majestade praticado pelos inconfidentes foi o caso número 5, previsto nas ordenações filipinas, que diz: se algum fizesse conselho e confederação contra o rei e seu estado ou tratasse de se levantar contra ele, ou para isso desse ajuda, conselho e favor. Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana foi um movimento que partiu da camada humilde da sociedade da Bahia, com grande participação de negros, mulatos e alfaiates, por isso também é conhecida como Revolta dos Alfaiates. Os revoltosos pregavam a libertação dos escravos, a instauração de um governo igualitário, onde as pessoas fossem promovidas de acordo com a capacidade e merecimento individuais, além da instalação de uma república na Bahia. Em 12 de agosto de 1798, o movimento precipitou-se quando alguns de seus membros, distribuindo os panfletos na porta das igrejas e colando-os nas esquinas da cidade, alertaram as autoridades que, de pronto, reagiram, detendo-os. Tal como na Inconfidência Mineira, interrogados, acabaram delatando os demais envolvidos. Centenas de pessoas foram denunciadas, militares, clérigos, funcionários públicos e pessoas de todas as classes sociais. Destas, 49 foram detidas, a maioria tendo procurado abjurar a sua participação, buscando demonstrar inocência. Mais de 30 foram presos e processados. 4 participantes foram condenados à forca e os restos de seus corpos foram espalhados pela Bahia para assustar a população. Principado do Brasil. O Principado do Brasil era um título nobiliárquico que existiu em Portugal entre 1645 a 1815, se referindo ao Estado do Brasil, instituído em 1549. Tendo sido o Brasil uma colônia do Império Português, careceu de bandeira própria por mais de 300 anos. Não era costume, na tradição vexilológica lusitana, a criação de bandeiras para suas colônias, quando muito de um brasão. Hasteava-se no território a bandeira do reino, ou do representante direto do monarca, como o governador-geral ou vice-rei.
ainda que não seja considerada uma bandeira brasileira, visto que seu uso era exclusivo aos herdeiros aparentes do trono português. O pavilhão dos príncipes do Brasil pode ser tido como a primeira representação flamular do Brasil. Sobre campo branco, cor relacionada à monarquia, inscreve-se uma esfera armilar, objeto que viria a ser, por muito tempo, o símbolo do Brasil. Já no pavilhão pessoal de Dom Manuel I, aparece este que foi um objeto crucial para viabilizar as explorações marítimas de Portugal. Mudança da corte e abertura dos portos. Em novembro de 1807, as tropas de Napoleão Bonaparte obrigaram a coroa portuguesa a procurar abrigo no Brasil. Dom João VI, então príncipe regente em nome de sua mãe, a Rainha Maria I, chegou ao Rio de Janeiro em 1808, abandonando Portugal após uma aliança defensiva feita com a Inglaterra, que escoltou os navios portugueses no caminho. Os portos brasileiros foram abertos às nações amigas, designadamente, à Inglaterra. A abertura dos portos se deu em 28 de janeiro de 1808 por outra carta régia de Dom João, influenciado por José da Silva Lisboa. Foi permitida a importação de todos e quaisquer gêneros, fazendas e mercadorias transportadas em navios estrangeiros das potências que se conservavam em paz e harmonia com a Real Coroa, ou em navios portugueses. Os gêneros molhados, vinho, aguardente, azeite, pagariam 48%. Outros mercadorias, os secos, 24% ad valorem. Podia ser levado pelos estrangeiros qualquer produto colonial, exceto o pau-brasil e outros notoriamente estancados, que eram produzidos e armazenados na própria colônia. Era efeito também da expansão do capital. E deve-se recordar a falência dos recursos coatores portugueses e a tentativa de diminuir, abrindo os portos, a total dependência de Portugal da Inglaterra. No reino, desanimaram os que se haviam habituado aos generosos subsídios, às 100 arrobas de ouro anuais, às derramas, às tentativas de controle completo. Um autor português do século XIX comenta que foi uma revolução no sistema comercial e a ruína da indústria portuguesa. Era necessária, mas cumpria modificá-la apenas as circunstâncias que a haviam ditado desaparecessem, ajudando assim o heróico Portugal em seu esforço generoso, em vez de deixar que estancassem as fontes da prosperidade. Dom João, sua família e comitiva, a corte, distribuídos por diversos navios, chegaram ao Rio de Janeiro em 7 de março de 1808. Foram acompanhados pela Brigada Real da Marinha, criada em Portugal em 1797, que deu origem ao Corpo de Fuzileiros Navais Brasileiros. Instalaram-se no Paço da Cidade, construído em 1743 pelo Conde de Bobadela como residência dos governadores. Além disso, a coroa requisitou o Convento do Carmo e a Cadeia Velha para alojar os serviçais e as melhores casas particulares. A expropriação era feita pelo carimbo das iniciais PR, de príncipe regente, nas portas das casas requisitadas, o que fazia o povo, com ironia, interpretar a sigla como "ponha-se na rua". A abertura foi acompanhada por uma série de melhoramentos introduzidos no Brasil. No dia 1 de abril do mesmo ano, Dom João expediu um decreto que revogava o alvará de 5 de janeiro de 1785 pelo qual se extinguiam no Brasil as fábricas e manufaturas de ouro, prata, seda, algodão, linho e lã. Depois do comércio, chegava a liberdade para a indústria. Em 13 de maio, novas cartas régias, decretos, determinaram a criação da imprensa nacional e de uma fábrica de pólvora, que até então era fabricada na Fábrica da Pólvora de Barcarena, desde 1540. Em 12 de outubro foi fundado o Banco do Brasil para financiar as novas iniciativas empreitadas. Tais medidas do príncipe fariam com que se pudesse contar nesta época os primórdios da independência do Brasil. Em represália à França, D. João ordenou ainda a invasão e anexação da Guiana Francesa, no extremo norte, e da banda oriental do rio Uruguai, no extremo sul, já que a Espanha estava então sob o reinado de José Bonaparte, irmão de Napoleão, e portanto era considerada inimiga.
O primeiro território foi devolvido à soberania francesa em 1817, mas o Uruguai foi mantido e incorporado ao Brasil sob o nome de Província Cisplatina. Em 9 de fevereiro de 1810, no Rio de Janeiro, foi assinado um tratado de amizade e comércio pelo príncipe regente com Jorge III, rei da Inglaterra. Enquanto isso, na Espanha, os liberais, ainda acostumados com certa liberdade econômica imposta por Napoleão enquanto ocupara o país, de 1807 a 1810, se revoltaram contra os restauradores Bourbon, dinastia a qual pertencia a Carlota Joaquina, esposa de D. João, e impuseram-lhes a Constituição de Cádiz em 19 de março de 1812. Em reação, o rei Fernando VII, irmão de Carlota, dissolveu as cortes em 4 de maio de 1814. A resposta viria em 1820 com a vitória da Revolução Liberal, ou Constitucional. Por isso, Dom João e seus ministros se ocuparam das questões do vice-reinado do Rio da Prata, tão logo puseram os pés no Rio de Janeiro, surgindo assim a questão da incorporação da Cisplatina. É importante lembrar que apesar de ser elevado a principado em 1645, tendo sido Brasil uma colônia do Império Português, careceu de bandeira própria por mais de 300 anos. Não era costume, na tradição vexilológica lusitana, a criação de bandeiras para suas colônias, quando muito de um brasão. Visto que seu título-uso era exclusivo aos herdeiros aparentes do trono português, o pavilhão dos príncipes do Brasil pode ser tido como a primeira representação flamular do Brasil. Sobre campo branco, cor relacionada à monarquia, inscreve-se uma esfera armilar, objeto que viria a ser, por muito tempo, o símbolo do Brasil. Já no pavilhão pessoal de Dom Manuel I, aparece este que foi um objeto crucial para viabilizar as explorações marítimas de Portugal. Contudo, como principado, não possui nenhum privilégio administrativo, militar, econômico ou social, pois ainda era visto como uma colônia portuguesa. Reino, 1815-1822. Elevação a Reino Unido. No contexto das negociações do Congresso de Viena, o Brasil foi elevado à condição de reino dentro do Estado português, que assumiu a designação oficial de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves em 16 de dezembro de 1815. A Carta de Lei foi publicada na Gazeta do Rio de Janeiro de 10 de janeiro de 1816, oficializando o ato. O Rio de Janeiro, por conseguinte, subia à categoria de corte capital, as antigas capitanias passaram a ser denominadas províncias, hoje, os estados. No mesmo ano, a Rainha Maria I morreu e Dom João foi coroado rei como João VI. Deu ao Brasil como brasão de armas a esfera manuelina com as quinas, encontradas já no século anterior em moedas da África Portuguesa, 1770. Revolução do Porto e retorno de Dom João VI. Dom João VI deixaria o Brasil em 1821. Em agosto de 1820 houvera no Porto uma revolução constitucionalista, Revolução Liberal Portuguesa de 1820, movimento com ideias liberais que ganhou adeptos no reino. Em setembro de 1820, uma junta provisória de governo obrigou os portugueses a jurarem uma constituição provisória, nos moldes da Constituição Espanhola de Cádiz, até a redação de uma constituição definitiva. Em janeiro de 1821, em Portugal, aconteceu a solene instalação das Cortes Gerais, extraordinárias e constituintes da nação portuguesa, encarregadas de elaborar a Constituição, mas sem representantes brasileiros. Em fevereiro, Dom João VI ordenou que deputados do Brasil, bem como dos Açores, Madeira e Cabo Verde, participassem da Assembleia. Em março, as Cortes em Portugal expediram decreto com as bases da Constituição Política da Monarquia. No Rio de Janeiro, outro decreto comunicava o retorno do rei para Portugal e ordenava que, sem perda de tempo, fossem realizadas eleições dos deputados para representarem o Brasil nas Cortes Gerais convocadas em Lisboa. Chegaria em abril a Lisboa um delegado da Junta do Pará, Felipe Alberto Patrone, que por exceção conseguiu discursar e foi o primeiro brasileiro a falar perante aquela Assembleia.
Em abril, na cidade do Rio de Janeiro, realizou-se a primeira Assembleia de Eleitores do Brasil, que resultou em confronto com mortos, pois as tropas portuguesas dissolveram a manifestação. No dia seguinte, cariocas afixaram à porta do paço um cartaz com a inscrição Açougue do Bragança, referindo-se ao rei como carniceiro. Dom João VI partiu para Portugal 5 dias depois, em 16 de abril de 1821, deixando seu primogênito Pedro de Alcântara como príncipe regente do Brasil. Em 1821, o Brasil elegeu seus representantes em número de 97 entre deputados e suplentes para as constituintes em Lisboa. Em agosto de 1821, as Cortes apresentariam 3 projetos para o Brasil que irritaram os representantes brasileiros com medidas recolonizadoras que estes se recusavam a aceitar. Depois de Maciel Parente, o Monsenhor Francisco Muniz Tavares, deputado pernambucano, seria o primeiro brasileiro a discursar oficialmente, em vivo debate com os deputados portugueses Borges Carneiro, Ferreira Borges e Moura, contra a remessa de mais tropas para Pernambuco e a incômoda presença da numerosa guarnição militar portuguesa na província. A separação do Brasil foi informalmente realizada em janeiro de 1822, quando Dom Pedro declarou que iria permanecer no Brasil, dia do fico, com as seguintes palavras: "Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Agora só tenho a recomendar-vos união e tranquilidade." Porém, a separação do Brasil se é dada no dia 7 de setembro de 1822, com o Grito do Ipiranga que foi romantizado, apesar da separação anteriormente. Olá, estou aqui no final do vídeo para agradecer a vocês que viram o vídeo até o fim. Também gostaria de avisar que este vídeo terá uma parte 2 e possivelmente uma parte 3. Mas então é isso. Muito obrigado e falou!